Glória a Deus. Lucas capítulo 5. Olha o título. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Só esse título aqui tem uma grande benção aqui. A pesca maravilhosa, ponto. Depois tem algo aqui para ser abençoado, que eu e você tem que fazer. Olha o que diz aqui, os primeiros de ser discípulo é obedecer o seu mestre. Vocês percebem que, glória a Deus, para ser abençoado a gente tem que estar de uma forma que está agradando a Deus. No sentido, há uma entrega, há uma dedicação. Glória a Deus. É valorizar aquilo que Jesus fez por você. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia de seu Santo e Bom Espírito. Amém? Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gentes, de pessoas. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram. Vou repetir esse último versículo, ó. Glória a Deus. Versículo 11. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram. A terceira vez, vamos ler juntos agora? Está ali? E arrastando. Vocês estão dispostos? Podemos assentar. Aleluia. Vocês percebem que há uma forma, não é, de ser abençoado? Primeiro, o título, a pesca maravilhosa. Depois, os primeiros discípulos. Discípulo é aquele que obedece. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Existe, meus irmãos, um jeito, uma forma dos discípulos, aleluia, se conduzir diante do seu mestre. Ele, espiritualmente, ele está aqui entre nós. E ele está aqui falando com você nesta noite por essa palavra, a pesca maravilhosa. Ele já decretou a bênção. Porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós ouvimos aqui que Pedro, nosso irmão Pedro, ele passou a noite toda fazendo o quê? A pesca foi maravilhosa, não foi? Não, né? Não pegou nada. Detalhe, Pedro era profissional. Os seus sócios, Tiago e João, profissionais em pesca. Glória a Deus. Mas aquela noite, eles voltam para casa, porque a noite se foi, amanheceu o dia, eles vão voltar para casa, na mente deles, se põe no lugar de Pedro e dos outros discípulos, sem o pão, talvez eles tinham algum compromisso para quitar, para pagar, para acertar. E aquela noite eles não apanharam nada. A nossa vida, a vida cristã, muitas das vezes se parece com a experiência de Pedro na nossa vida. Ou não é assim? Tem noites escuras, eu já passei noites escuras. A nossa vida é semelhante à vida de Pedro. E ele, Tiago e João, ele volta sem apanhar um peixe. Mas a felicidade deles e nossa é que nós temos Jesus. Essa é a nossa felicidade, que nós temos Jesus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão apertava para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então ele viu 2 discípulos junto à praia do lago. Jesus está com a multidão pregando, mas os olhos de Jesus estão fitos. Em quem? Em Pedro, em Tiago e João, que se tornariam os primeiros discípulos, depois apóstolos, pregadores do evangelho, da palavra. Então ele viu 2 dos barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Olha que noite frustrante, que noite decepcionante. Alguém já passou isso aqui ou sou eu? Ou tem alguém que espera em Deus aqui? Glória a Deus. A palavra desta noite, pensa com ensinamento nesta noite aqui. Nenhum de nós seremos abençoados, aleluia, se não haver um propósito, uma dedicação, uma entrega, e ser mesmo um discípulo de verdade, meus irmãos. Entregue nesta noite a tua vida a Jesus. Não é 70% não, é 100%. Mas pastor, eu já entreguei faz tempo, faz 25 anos. O que o pastor está tentando falar com você nesta noite é o seu tempo. Glória a Deus. É lembrar que a tua igreja, ao sábado tem ensaio, a sexta-feira tem limpeza, tem oração. Isso é um dever dos discípulos. Ou será só minha, da irmã Rose? Não, é de vocês.
é da irmã Joelma, do irmão Elvis. É de todos nós, a responsabilidade é nossa. Se Jesus viesse aqui agora e dissesse, eu vou abençoar, quem primeiro a levantar a mão, eu seria o primeiro, e vocês não seriam não. E por que nas obrigações não é? Oh, glória! Por que nas obrigações se esquiva? Você não pode dar um glória essa noite? Eu estou cheio do Espírito Santo aqui. Estou pregando para vocês com amor. Esse amor constrange. Esse amor que quer quebrantar o teu coração nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus estava pregando, havia uma multidão, mas os olhos de Jesus estavam fitos nos barcos. Os 2 barcos. Jesus está vendo você. A sua situação, a sua condição. O que você precisa, o que você necessita. Jesus sabe que você precisa entregar mais. E você tem como entregar mais. Pastor, não tenho condição. Não é dinheiro, é o tempo. Essa entrega. Glória a Deus. As coisas. Depois, eu, você, todos nós podemos fazer. Mas tem que ser discípulo. Lembramos nós que, glória a Deus, Jesus vai dizer assim, o nosso irmão Pedro, ele foca mais em Pedro, mas é para Tiago e João também. Você não será mais pescador de peixe, e sim de homens, de almas, de pessoas. Diz Deus nesta noite para alguém aqui. Você tem condição, você tem o dom, mas você não está sabendo manusear. Você tem habilidade. Eu sei que você tem a condição. Mas você está dormindo. Glória a Deus. Dormindo no sentido, aleluia, porque Deus sabe que você pode dar mais. Deus, Ele sabe com quem está falando nesta noite aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus é aquele que transforma cenários. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos sentindo um fracassado, uma fracassada. Jesus vai mudar esse cenário da tua vida. Jesus vai mudar esse cenário da tua vida. Porque a pesca aqui foi um fracasso aquela noite. Eles não apanharam nada, eram uns experientes. Para quem não sabe, Pedro era pescador, seu pai era pescador, seu avô era pescador. Pedro vem de família de pescadores. Pedro não era um neófito. Pedro não era alguém inexperiente. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus olha e vê os 2 barcos e vê Pedro lavando as redes. Imagina aí. Glória a Deus. Segundo os estudos da época, eles dizem que os melhores peixes na época, quando chegavam os barcos, as pessoas iam comprar os peixes ali mesmo, ali na praia, ali no lago de Genezaré. Então eles iam pegar. Imagina aí, chegaram um peixe, não está Pedro, e Tiago e João diz: Pedro, cadê os peixes? Imagina a decepção de Pedro. Na noite não apanhamos nada. Vocês já perceberam, quando nós estamos assim, numa situação dessa, aprovado, parece que a gente fala, parece que as palavras a gente tem que falar assim com mais força. Na verdade, a gente queria ficar até calado. Mas Jesus chega na hora. Jesus hoje chegou na hora por essa palavra aqui. Para acordar, para despertar alguém. Nos despertar.
Glória a Deus. Jesus ele estava ensinando à beira do lago de Genezaré. Glória a Deus. Quando ele entra no barco de Simão para pregar, após o ensino, ele dá uma ordem inesperada. Você sabe qual foi a ordem, não? Pedro, lança a rede. Imagina aí, passou a noite inteira sem pescar. Glória a Deus. Entrando num dos barcos, versículo 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, quando Jesus acabou de falar o que, meus irmãos? O que eu estou fazendo nesta noite aqui? Pregar o Evangelho, pregar as verdades, para que o homem seja abençoado. Primeiro, Jesus não fez um milagre. Presta atenção. Aleluia. Primeiro, Jesus prega o Evangelho. Primeiro, as coisas espirituais. Jesus, havia multidão, Jesus pede o barco de Pedro emprestado, faz como se fosse isso aqui, ó, o púlpito do barco de Pedro. Pedro entrega. Pedro não tinha convivência com Jesus. Pedro ouvia falar. Glória a Deus. Pedro entrega seu barco, glória a Deus, e Jesus sobe naquele barco e começa a pregar a palavra, o Evangelho. É como se ele falasse assim: arrependam-se. É como se ele falasse assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Glória a Deus. É como se ele falasse: eu sou a fonte da vida. Quem estiver com sede, vinde a mim. Eu tenho água. É como se ele dissesse: eu sou o pão. É como se ele falasse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se ele falasse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Tudo isso aqui são palavras, irmão, do Evangelho. Não são palavras minhas. Ele estava pregando, anunciando as boas novas. Depois que ele termina a pregação, é que ele chama Pedro. Conhecendo Pedro, como eu conheço um pouco da Bíblia, e quem lê a Bíblia sabe quem era Pedro. Vocês sabem quem era Pedro, não era? Um homem meio estourado. Para Pedro, era 8, irmão Elvis, ou era 80. Pisasse no pé de Pedro, isso quando ele estava com Jesus. Imagina antes, aí é antes de Jesus chegar, né? Converter. Imagina Jesus pregando lá e Pedro dizendo: esse carpinteiro aí, ele entende de carpintaria. Esse carpinteiro ali que ele sabia. Aleluia, Jesus. Eu não vejo a hora que ele termina, que eu vá embora. É só eu ou vocês não é assim? Quando algo não está bom em algum lugar, alguma coisa, a gente não vê a hora de ir para casa. Não é assim, minha gente? Imagina Pedro, se põe no lugar de Pedro aí. Jesus lá pregando. Eu acredito que Jesus não tinha pressa nenhuma para ir embora. Para terminar, irmão, eu vi a pregação. E Jesus lá pregando. E Pedro está lá, de olho. Glória a Deus. Quando acabou de falar, de pregar a palavra, as coisas espirituais, pregando a palavra, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Falar isso para vocês, para mim aqui, passaria assim ileso, mas falar para alguém experiente, pescadores, glória a Deus. Para quem não sabe, pescar não se pesca durante o dia. Essas pescas, grandes pescas, é à noite.
E um detalhe, eles estão à beira do lago, pode ser praia também, a praia ali. Jesus disse, olha, afaste um pouco, lançai as redes. Jesus não mandou, espera a noite chegar. Não, lançai as redes. Eu acredito, quando Jesus está pregando aqui, essa palavra tocou em Pedro. A fé veio no coração de Pedro. Mesmo ele sendo aquele homem como ele era, como disse para vocês aqui. Aquela palavra tocou naquele homem. E ele obedece. Vocês nessa noite estão dispostos a obedecer a Deus? Parece que é poucos aqui, né? Não há vitória sem obediência, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você obedecer, aleluia, vem em 3 meses e diz, Deus, você receberá uma vitória. Vocês não estão ouvindo que eu estou profetizando. Eu estou profetizando nessa noite em nome de Jesus. Se você se dispor, dentro de 3 meses, você receberá uma vitória. Glória a Deus. Há poucos dias na casa do irmão Felipe e irmã Mari, foi pregada uma palavra e Deus disse, eu contava um testemunho, eu relatei, eu trouxe a palavra em mente e eu preguei. 1 mês e pouco a palavra já cumpriu. Vocês são novos, meu irmão, que é os mais novos, irmão Joel, cumpriu ou não cumpriu? Deus disse ou não disse que entraria nesse sistema? 5 anos esperando essa causa, mas nós nos colocamos de joelho. A família, eu, meu irmão, minha cunhada, a irmã Mari, irmão Felipe, Rosa, nós oramos. Depois daquela reunião, depois de 5 anos, se não me engano é 5 anos, né? Deus deu a vitória. Deus ouve a oração, meus irmãos. Deus ouve. Glória a Deus. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então, lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha, Pedro vai dizer, mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Uma palavra, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Fazendo isso o quê? Obedecendo aquilo que Deus determinou que devia fazer. Glória a Deus. Uma noite inteira não pescou nada. Jesus disse, lança, não importa que é de dia, não importa a hora. Eu tenho poder para mandar nos peixes, dar ordem aos peixes. Eles lançaram a rede. Eu acredito que Jesus foi falando assim o nome dos peixes. Peixe, falando não, vai para a rede, peixe. Para a rede de Pedro, vai. Glória a Deus. Diz que a rede encheu. Glória a Deus. E Pedro chamou os seus conservos ali, os seus sócios, para participar das bênçãos, meus irmãos. Glória a Deus. Deus, Ele quer abençoar você. Deus quer nos abençoar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundaram. Foi tanto peixe que os barcos quase afundam. Esse é o Jesus que você serve, que nós servimos. Você que está na live aí, eu te apresento, se você não conhece, o meu Jesus, o nosso Jesus. Você quer ser abençoado? Você que está falando aí. Entrega a tua vida a Jesus. Coloque Jesus como prioridade na sua vida. Glória a Deus. Quando o milagre é recebido, no versículo 8 vai dizer assim,
Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Olha que detalhe. Pedro era para estar pulando, gritando. Não, a palavra foi tão forte e tocou em Pedro, que Pedro entendeu quem estava na sua frente era um santo, e ele era um pobre, miserável pecador. Pedro não gritou, não. Pedro não festejou no primeiro momento, irmão Jó. Ele disse: Senhor, afasta de mim, que eu sou um pecador. Tu és santo, Senhor. Oh, glória. Nós temos que ter ciência quem nós somos e quem, aleluia, nós servimos, quem é Jesus. Às vezes, eu, você, nós que estamos aqui, nós diminuímos o poder de Deus. Nada impede o operar de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Pedro cede o que ele tinha ali. O que ele tinha de maior valor ali naquela praia era um barco. E ele cedeu. Claro que ele ficou ali meio... Eu também ficaria, você não ficaria? Claro que ficaria. Querendo ir para casa, preocupado com as dívidas, acertar alguma coisa, algum negócio. Mas Pedro ficou ali e aquela palavra tocou em Pedro. Glória a Deus. Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. A palavra tocou nele. E foi a pesca maravilhosa, meus irmãos. Esta é a palavra desta noite que Deus trouxe para todos nós que aqui estão. Deus seja louvado. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Altíssimo Deus, soberano Pai, graças te damos por esse santo culto, Senhor. Que foi aberto no nome do teu Filho Jesus Cristo, presidido pelo teu Espírito Santo. Graças te damos, Senhor, pelos irmãos que vieram e ouviram esta palavra nesta noite, Senhor. Eu creio, Senhor, naquilo que prego pelo teu Espírito Santo. E alguém que aqui está em breve dia, Senhor, abraçará uma vitória. Desde que faça aquilo que tu disse nesta noite aqui, Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode fazer assim com as mãos, perceber agora a bênção? Ser participante dessa bênção aqui. Isso aqui é para os discípulos. É para vocês que aqui estão. Vocês que estão visitando. Glória a Deus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que foi manifestado neste lugar, neste lago de Genezaré. Glória a Deus, possa ser manifestada na tua vida, na minha, nas nossas vidas. E que a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós todos os dias das nossas vidas. A igreja diz: Deus seja louvado. Amém.